Se você acredita que os homens se sentem atraídos apenas pelo que veem, está perdendo quase tudo o que realmente os conquista. A verdade é que os maiores gatilhos de atração masculina não são físicos, são emocionais, mentais, profundamente psicológicos. Não é o vestido, o batom ou as curvas. Embora, sim, esses elementos possam capturar a atenção por um instante. O que realmente fica gravado na mente dele, o que o faz ficar acordado de madrugada olhando para o teto, é algo mais silencioso, mais profundo, mais difícil de nomear. São as coisas que você faz que parecem pequenas por fora, mas que atingem o sistema nervoso dele como uma corrente elétrica emocional. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quando você entende como esses gatilhos invisíveis funcionam, deixa de se preocupar em impressionar. Você não apenas desperta o desejo dele, você se instala nos pensamentos dele e fica. Você se torna aquela sensação que ele não consegue sacudir, a memória a qual ele continua voltando. Esses interruptores psicológicos, uma vez ativados, não fazem apenas ele querer você. Eles fazem com que ele anseie pela sensação que tem quando está perto de você. A forma como a sua energia transforma um ambiente. A forma como o seu silêncio pode ser mais eloquente do que a conversa inteira de outra pessoa. Isso não é manipulação. São verdades sobre como o desejo masculino realmente funciona. Quando você aprende a acessá-las, não se trata de jogar jogos. Trata-se de tocar as notas certas, criar um eco emocional que permanece muito depois de você ter saído da sala. Vamos começar com uma das ferramentas mais antigas e simples, o olhar misterioso. Não é apenas um olhar, é uma mensagem não dita. Quando seus olhos encontram os dele do outro lado da sala, e em vez de desviar imediatamente, ou oferecer um sorriso educado, você deixa esse olhar durar apenas uma fração de segundo a mais do que o esperado, e então quebra o contato, talvez com um leve sorriso, talvez sem nenhuma expressão, isso faz algo nele. Isso não é apenas contato visual, é suspense mental, é tensão controlada, é sedução no nível psicológico. Os homens são instintivamente atraídos pelo que parece estar um pouco fora do alcance. Quando você lhe oferece aquele olhar, o olhar que diz, eu te vejo, seguido imediatamente pela energia que diz, mais se quiser mais, venha merecer, o sistema de recompensa dele se acende. Planta uma pergunta na mente dele. Foi interesse? Foi conexão? Ou foi apenas educação? Essa incerteza é o que o prende. O cérebro não suporta perguntas em aberto. E quando se trata de atração, essa tensão emocional, essa interrogação, esse sentido de eu quero mais, mas não sei onde estou, isso se torna incrivelmente magnético. Em minha prática, observei isso repetidamente. A certeza é segura, mas raramente é sexy. A previsibilidade é confortável, mas a imprevisibilidade, essa é o que faz um homem voltar para mais. É o que o faz tentar com mais afinco, pensar mais profundamente e questionar por mais tempo. Agora vamos falar sobre provocação lúdica. Você pode imaginar que os homens querem apenas elogios, admiração e gentileza constante. E sim, a gentileza tem o seu lugar. Mas aqui está o que aprendi ao longo de décadas observando relacionamentos. Gentileza em excesso passa despercebida. Ela se dissolve no fundo. O que realmente captura a atenção total de um homem é uma leve resistência bem-humorada, uma conversa cheia de espírito, aquela faísca divertida de desafio.
Não se trata de ser cruel, trata-se de mostrar que você não está tentando conquistá-lo. Você está simplesmente aproveitando o momento e não tem medo de fazer uma pequena provocação. Quando você diz algo como: essa é a pior desculpa que já ouvi, tente de novo, ou uau, você realmente acha que aquela camisa te faz parecer mais alto? Você não está se insultando, está brincando. E mais importante, está dizendo a ele que não ganha pontos só por aparecer. Essa atitude lúdica o desperta, tira-o da rotina, ativa a parte do cérebro que busca recompensas, que quer responder, corresponder, participar da dança. É o movimento antes do beijo, a tensão antes do abraço. Cria um ritmo, um vai e vem que mantém tudo animado. E por baixo de tudo isso há uma mensagem silenciosa. Eu gosto de mim mesma, estou me divertindo. Não estou tentando ser escolhida, eu já sou o prêmio. Essa confiança, esse prazer espontâneo na sua própria presença é rara. Num mundo onde a maioria das pessoas está tentando se exibir ou impressionar, isso se destaca como fogo na escuridão. É assim que você deixa de ser apenas um rosto bonito e se torna uma experiência que ele não consegue parar de pensar. Você deixa de ser visualmente atraente e passa a ser emocionalmente inesquecível. E o impacto emocional, isso é o que os homens carregam consigo. Porque um homem pode notar a beleza, mas ele se lembra de como uma mulher o fez sentir. Ele se lembra da risada inesperada, do lampejo de confiança, do desafio lúdico. Ele se lembra de como você não tentou provar nada e ainda assim ele sentiu que precisava provar algo a você. Isso é o que vira o jogo. Quando você combina mistério com ludicidade, quando o olha como se ele fosse um enigma e o provoca como se já soubesse a resposta, é o fim. Você não está apenas despertando o desejo nele, você está fazendo com que ele pense em você no chuveiro, durante reuniões, no meio da noite. Não por causa do que você vestiu ou do quão perfeita estava a sua maquiagem, mas porque você lhe deu uma experiência que tocou a mente dele, não apenas o corpo. Esse é o poder da atração psicológica. E depois que você aprende a falar essa linguagem, percebe algo enorme. Os homens não estão ansiando por mais beleza, estão ansiando por mais sentimento. E você já tem tudo o que é preciso para se tornar esse sentimento que eles nunca esquecem. Ele começa a ver todas as outras mulheres como de alguma forma menos, não de forma dura ou crítica, mas naquela forma silenciosa e não dita que os homens fazem quando sentiram algo real, algo raro. Agora quero falar sobre algo que poucos percebem. Três simples mudanças vocais podem fazer o que 100 fotos perfeitas não conseguem. As palavras são apenas informação, mas o seu tom, esse é a melodia do subconsciente dele. É isso que a mente mais profunda dele ouve, ao que o corpo dele reage sem ele sequer saber por quê. Se você já se inclinou ao falar, abaixou a voz um pouco, desacelerou as palavras ao fazer um ponto ou uma pergunta, então você já esse tipo de gatilho, talvez sem perceber. O cérebro está programado para responder instantaneamente a essas mudanças. Um tom mais baixo sugere proximidade. Um ritmo mais lento sinaliza que o que você está dizendo importa. Pense nisso. Quando alguém de repente suaviza a voz, o que você naturalmente faz? Você se inclina para mais perto, você para, você ouve. Para de rolar a tela, para de pensar no que vem depois e simplesmente foca. Num mundo cheio de barulho, caos e energia agitada, essa pequena mudança de tom se torna uma espécie de carícia emocional. Ela passa pelos ouvidos dele e vai diretamente para o sistema nervoso. Diz a ele: este momento é diferente. Algo significativo está acontecendo. E de repente, sem nem tocá-lo, você o trouxe para mais perto.
desacelerou os pensamentos dele. Criou algo íntimo, não apenas atenção, mas química emocional, intriga, desejo acendido por nada mais do que a intencionalidade da sua voz. E depois há aquele poderoso apelo emocional de fazer um homem se sentir escolhido, não apenas visto, não apenas notado, mas verdadeiramente selecionado. A maioria das pessoas não entende isso, mas é uma das coisas mais profundas que os homens anseiam silenciosamente. Eles não querem apenas que alguém os olhe. Eles querem se sentir escolhidos, não como um plano B, não como o cara que simplesmente estava lá, não como um bem você serve. Eles querem sentir que precisaram merecer a sua atenção, que você poderia ter tido qualquer pessoa e ainda assim os escolheu. Essa experiência, para um homem, é rara. E quando acontece, é inesquecível. Você não precisa jogar jogos nem ser fria para criar isso. Trata-se de ser clara consigo mesma sobre o seu valor. Quando um homem percebe que você é uma mulher com opções, com padrões, com riqueza interior, e ainda assim se inclina em direção a ele, isso atinge o núcleo dele. Isso não apenas o excita, isso o ancora emocionalmente. Faz com que ele queira se provar da melhor maneira, não por medo, mas por orgulho, porque agora importa. Agora ele se vê de forma diferente através dos seus olhos. E tudo o que precisa é de uma frase dita suavemente no momento certo, para desencadear essa mudança. Algo como: normalmente não me sinto confortável em compartilhar assim, mas há algo em você que me faz sentir segura. Esse momento não são apenas palavras, é conexão. É ele baixando a guarda sem nem perceber. É onde o desejo se transforma em investimento emocional. E então você faz algo que a maioria das pessoas nunca espera. Você o surpreende com profundidade. Vivemos num mundo de conversa superficial, perguntas de roteiro, respostas de roteiro. Mas a conexão real não nasce da superfície, nasce dos momentos que o pegam desprevenido da melhor forma. Em vez de seguir o roteiro usual, você compartilha algo genuíno, talvez uma memória, uma perspectiva única sobre algo, uma verdade que a maioria das pessoas tem medo de dizer em voz alta. Não precisa ser pesado, apenas real. Isso cria um choque na mente dele. Em minha experiência clínica, chamo isso de interrupção de padrão. Isso quebra a expectativa dele. De repente, você não é quem ele pensava. Você é mais. Ele estava seguindo o fluxo usual e então ele está completamente acordado, interessado e agora quer saber mais, porque você tem camadas. Você não é apenas atraente, você é intrigante. Não é apenas química, é curiosidade. E essa é a força motriz oculta do desejo duradouro. É o que o faz pensar em você nos momentos quietos, se perguntando o que mais há em você. Os homens não se apaixonam profundamente apenas pela aparência. A aparência pode atrair, claro, mas são esses momentos sutis, emocionais e inesperados que deixam uma marca real. A suavidade da sua voz, a confiança nos seus limites, o mistério na sua percepção. Quando ele experimenta isso, ele não quer apenas estar ao seu redor, ele quer te entender. Isso é o que separa um envolvimento passageiro de uma conexão que ele não pode esquecer. Você se torna a história que ele repete, a sensação que tenta recriar, o momento que o fez sentir algo real novamente, num mundo que muitas vezes parece sem vida. Porque é assim que um homem experimenta uma mulher que sabe usar a voz como toque, a presença como convite, a honestidade como arte. Ele para de ver as outras mulheres da mesma forma. Elas podem ainda ser belas, ainda interessantes, mas não o movem da maneira que você move, porque você não apenas captou a atenção dele, você se infiltrou sob a pele dele. Você fez o mundo dele desacelerar por um segundo.
e esse segundo permanece. Ecoa, torna-se o espaço na mente dele que ninguém mais preenche. Quando um homem sente que está constantemente descobrindo novas camadas de quem você é, algo dentro dele muda. Você não fica apenas na memória. Você começa a viver lá. Você não é alguém que ele conheceu uma vez e depois esqueceu. Você se torna esse mistério em desdobramento que continua a puxá-lo. Cada conversa, cada olhar, cada resposta inesperada sua o faz querer mergulhar mais fundo. Ele começa a pensar: quem é ela realmente? E essa curiosidade misturada com estimulação emocional constrói algo inesquecível. Agora, pense em como você responde quando ele baixa a guarda. Desde cedo, os homens são treinados para guardar tudo dentro. Seja forte, não chore, não fale demais, não mostre medo. Então, quando um homem finalmente abre sobre sua ansiedade, estresse ou dúvidas, quer ele perceba ou não, está lhe dando algo sagrado. Não é apenas uma conversa, é confiança em ação. E como você recebe esse momento pode construir uma ponte emocional ou queimá-la silenciosamente. Se você responde com julgamento, constrangimento ou tenta imediatamente dar conselhos, como se estivesse resolvendo um problema, isso diz silenciosamente a ele que não é seguro ser vulnerável. Mas quando você simplesmente se senta ali, com presença quieta, com compreensão suave nos olhos, e permite que o espaço respire sem tentar consertar nada, você está oferecendo algo que quase ninguém dá: segurança emocional. E segurança emocional para um homem que foi constantemente dito para ser homem é mais sedutor do que qualquer outra coisa. Você se torna mais do que alguém com quem ele está saindo. Você se torna um lugar onde ele pode pousar, descansar e ser completamente humano. Ele pode não colocar em palavras, mas por dentro está pensando: não preciso fingir com ela. E esse sentimento de simplesmente poder ser é mais íntimo do que qualquer ato físico. Diz a ele: isso é real. E o que é real toca um homem profundamente, mesmo que ele nunca fale sobre isso. Existe também aquela coisa que só você faz, o traço peculiar ou o pequeno hábito que ele não consegue deixar de associar a você. Talvez seja a forma como você passa os dedos pelo cabelo enquanto pensa, ou aquela risada única que escapa quando algo realmente te toca, ou a forma como você sussurra obrigada com aquele sorriso suave e um leve toque no braço. Esses não são apenas hábitos, são impressões pessoais, marcadores na memória dele. Os homens conectam prazer a padrões. Quando ele começa a vincular seus momentos mais felizes a coisas que só você faz, você começa a ocupar espaço no mundo emocional dele. Ele começa a notar como ninguém mais ri como você, como ninguém mais diz aquela frase do mesmo jeito. E quando flagra alguém fazendo algo parecido e sente a sua ausência, é aí que você sabe que esculpiu um lugar nos pensamentos dele que ele não consegue apagar. Você não precisa se exibir, você não precisa exagerar, apenas deixe a sua essência fluir para esses momentos. Quando o seu ritmo natural se torna familiar e reconfortante para ele, você passa a fazer parte da paisagem emocional dele. Esse tipo de conexão não é criado sendo barulhenta, é criado sendo autenticamente você. E então há um momento em que você lhe dá um elogio, não uma daquelas frases padrão, mas algo real, algo observador. Você capta um momento que outros ignorariam e fala sobre ele. Como dizer: percebi como você ficou calmo quando aquele cara foi rude. Esse tipo de paciência é raro. Ou você é muito bom em fazer as pessoas se sentirem pertencentes. É algo que eu realmente admiro. Esse tipo de elogio não apenas alimenta o ego dele, toca o núcleo dele, porque diz a ele: eu te vejo.
Não apenas a aparência ou as conquistas, mas as partes dele das quais ele se orgulha silenciosamente. Ao longo dos meus anos de prática, observei isso repetidamente. Quando alguém se sente visto pelas qualidades que valoriza em si mesmo, o cérebro responde com uma inundação de oxitocina e dopamina, os químicos da confiança, da conexão e da excitação emocional. Em uma única frase, você fez o que a maioria nunca faz, o fez sentir ao mesmo tempo seguro e desejado. Você criou calor emocional. E isso não é facilmente esquecido. Agora vamos falar sobre um dos atratores psicológicos mais profundos: o controle emocional, mas não de maneira fria ou distante. Estou falando do tipo de estabilidade interior que faz as pessoas se inclinarem sem entender por quê. É a energia de uma mulher que sente tudo, mas não deixa o caos guiá-la. Ela sente profundamente, mas escolhe suas respostas. É suave, mas enraizada. Quando você carrega essa energia quente, feminina, mas calmamente autopossuída, ela agita algo dentro de um homem. Faz com que ele preste atenção. Não porque você seja mais barulhenta, mas porque você é a voz mais calma na tempestade. E essa calma o faz sentir como se você fosse o porto seguro. O faz querer te proteger, mas também ser protegido pela sua paz. Essa mistura misteriosa de ternura e força é magnética. Ele pode nem conseguir explicar. Tudo o que sabe é que quando você entra numa sala, a energia muda. Você não está tentando ser notada, e ainda assim todos notam. Para ele é mais do que atração, é fascinação. Ele começa a imaginar como seria ter a sua estabilidade na vida dele, não apenas por uma noite, mas por anos. Essa combinação de calor e mistério é o que o mantém curioso, fundamentado e emocionalmente apegado. Essas pequenas coisas, como você ouve, como você fala, o que você nota, como você carrega a sua calma, não são barulhentas, mas são duradouras. Elas tocam lugares nele que ele próprio não entende completamente. Você se torna a voz que ele ouve quando está sozinho, a pessoa com quem ele compara as outras sem nem perceber. Também está na forma como você retém, não para jogar jogos, mas para deixar o silêncio falar. Quando você não corre para preencher cada pausa, quando você deixa os espaços respirarem, algo poderoso acontece. Ele se inclina. Começa a se perguntar o que está na sua mente. Começa a sentir a gravidade da sua presença sem que você precise provar nada. Você não está tentando ser misteriosa. Você simplesmente é, que não está desesperada para se explicar. Essa confiança não dita faz um homem desacelerar. Faz com que ele queira merecer mais da sua mente, não apenas do seu corpo. Você não está lançando suas emoções nele. Você o está convidando a se encontrar com você no seu nível. Essa diferença sutil é tudo. Porque num mundo em que a maioria das pessoas grita para ser vista, a sua força quieta se torna irresistível. E quando você pode sustentar o olhar dele, não apenas com os olhos, mas com a sua energia, é aí que ele realmente começa a cair. Não pela superfície sua, mas pelo espaço que você cria. Um espaço onde ele se sente ao mesmo tempo emocionado e fundamentado, onde sente que está entrando em algo sagrado. Esse tipo de atração não vem de tentar ser perfeita, vem de estar presente, estar totalmente no seu corpo, ouvir não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser, responder com cuidado em vez de reação, rir quando é real, não forçado, deixar o seu toque ser pensativo, não calculado. É isso que atrai um homem mais profundamente. É isso que o faz sentir seguro no seu fogo e visto na sua suavidade. Está também na forma como você o desafia, mas com graça, não para derrubá-lo, mas para mantê-lo no seu melhor. Quando você acredita na força dele,
mesmo quando ele duvida. Quando você diz, eu sei que você consegue lidar com isso, e você quer dizer, esse tipo de crença faz algo a um homem, gruda nas costelas, torna-se uma motivação silenciosa, um sussurro que lembra quem ele é quando o mundo tenta desgastá-lo. Ele pode parecer duro por fora, mas no fundo quer alguém que o veja além da máscara, alguém que pode tocar as partes dele que se sentem invisíveis para todos os outros. Alguém que não reage apenas às suas palavras, mas ouve o que está por baixo delas. Gostaria de encerrar convidando você para algo especial. Tudo o que compartilhei aqui sobre atração psicológica, inteligência emocional, os segredos da mente masculina, é apenas uma fração do que exploro com profundidade real em minha comunidade de membros no YouTube. Se você quer ir além dos vídeos e se aprofundar nessa jornada de autoconhecimento, relacionamentos e poder emocional, com encontros, conteúdos exclusivos e minha presença direta, eu adoraria te ter lá. O link está na descrição. Venha! Essa conversa merece continuar. Essa visão emocional de raios-x, essa é a coisa que faz você ser inesquecível. Os homens não caem profundamente por causa da aparência. A aparência pode atrair, mas é a presença, a sua presença, que deixa uma marca real. E você já tem tudo o que é preciso para ser essa presença que ele nunca esquece.